vai acompanhar comigo, e quem não trouxe vai acompanhar ali no telão. Tá bom? Ou até para ficar melhor, para que todo mundo possa ter uma mesma leitura, vamos todo mundo acompanhar ali no telão, que fica mais fácil. O pastor coloca aí por gentileza para nós, Gênesis capítulo 37. Nós vamos discorrer aqui sobre alguns versículos, que é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu não tenho dúvida nenhuma que se eu e você prestarmos atenção, o Senhor vai falar conosco nesta noite. Gênesis 37, versículo 1. Depois, já deixar preparado aí, pastor. Nós vamos ler até o versículo 5, depois o Senhor vai pular lá para o 17, tá bom? A palavra de Deus diz assim, Gênesis 37, 1. E Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 17. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou a Dotã. E enviaram-no e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá, vem o sonhador mora. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Até aí, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, aqui à vontade, preste atenção na ministração, porque o Senhor quer falar conosco nesta noite, e eu não tenho dúvida disso. Como eu disse, só você prestar atenção, ficar focado, que pode ser a mensagem toda, pode ser uma parte da mensagem, pode ser até um versículo, mas eu não tenho dúvida que falará com você, e você sairá daqui direcionado, sairá daqui edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Fazendo uma breve retrospectiva da última ministração da irmã Márcia, que trouxe aqui a história de Jacó, uma breve história, né? Um resumo da história de Jacó. Jacó é esse que é pai de José, que é esse homem que eu quero ministrar, quero falar hoje, o exemplo que foi José. E Jacó foi um homem que fez altares ao Senhor, e esses altares, cada altar que ele fez foi para um determinado tempo da sua vida, foi para uma determinada situação em que Jacó estava ali passando junto com a sua família. E eu não tenho dúvida que esses altares que Jacó fez fizeram a diferença, inclusive na vida do seu filho José, porque Jacó era um homem que estava diante da presença de Deus, teve encontro com Deus, e verdadeiramente ele pôde ver Deus operando na sua vida e na vida da sua família, com livramento, com bênçãos, com riquezas, com posses, e com tudo aquilo que o Senhor podia acrescentar naquela época para a vida de Jacó, o Senhor assim fez. E aqui nós lemos a história em que fala em Gênesis 37:1 que Jacó, ele habitou nas terras das peregrinações de seus pais, que foi Abraão e Isaac. E Gênesis 37:1 vai começar a contar a história de um dos homens mais importantes da Bíblia, que é José. Que nós lemos aqui que José, ele foi amado pelo seu pai mais do que os seus irmãos.
E nós precisamos entender o porquê que isso aconteceu, para que ao longo da mensagem nós possamos também entender a história de José. José ele foi escolhido como seu pai, como primogênito no seu coração, porque ele era o filho da sua mulher amada, Raquel. José não era o primeiro filho, então ele não era o primogênito por ordem, vamos dizer assim, por herança. Mas José era o filho da mulher amada de Jacó, Raquel, e ele se tornou, no coração de seu pai, o filho primogênito. E por que ele se tornou esse filho primogênito? Porque os outros irmãos de José, que são os outros 10 irmãos, né, que Benjamim ainda vem depois dele, os outros 10 irmãos de José, a Bíblia vai contar em capítulos anteriores a esse de número 17, de número 37, perdão, que eram homens, eram filhos que faziam coisas que eram contrárias à vontade de seu pai, e sendo assim eles pecavam contra o próprio Jacó, contra as ordens, as ordenanças de Jacó e contra o próprio Deus. Então José, ele se torna o filho amado, ele se torna o primogênito no coração do seu pai, pela primeira razão, porque José era um homem íntegro. José ele vivia com os seus irmãos, das outras mães, das mulheres de Jacó, e José via tudo aquilo que os seus irmãos faziam, todos os erros, todas as situações em que eles desobedeciam seu pai e consequentemente pecavam contra Deus. E José se mantia íntegro, se mantia reto naquilo que o seu pai ordenava para ele fazer. José não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. José não ouvia aquilo que os seus irmãos propunham a ele nas situações, para que ele pudesse entrar naquela rodinha, naquele convívio de desobediência. Então Jacó, por isso se torna o preferido, o amado, o primogênito no coração do seu pai, porque José, além de não fazer aquilo que os irmãos faziam, por ser um homem íntegro e obediente a seu pai, quando ele chegava diante do seu pai, olha pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, te desobedeceram nisso, naquilo e naquilo outro. Então José ele era um homem íntegro, e por isso ele se torna o filho primogênito no coração de seu pai. E é interessante que no versículo 2 vai dizer que os irmãos, passou a colocar aí, ó. Vai dizer assim, ó, até anotei aqui, ó. Seus irmãos não são dignos de serem postos como liderança, sucessores, pois pecaram contra Deus e contra o seu pai. E aí José traziam, né, essa má fama, como está aqui na última frase, para o seu pai. Então José, ele era um homem que, além de fazer aquilo que o seu pai mandava, honrando ao seu pai e a Deus, José, ele acabava mostrando ao pai quem eram os seus irmãos de verdade. Seus irmãos tinham má fama por causa disso, porque desobedeciam os seus pais. E aí o interessante é que, se nós formos olhar a história, Rubem é o primeiro filho de Jacó, e ele era para ser aquele que herdava a primogenitura, aquele que herdava as bênçãos do pai. Só que Deus, ele é um Deus de princípios, e ele não quebra esses princípios. E Deus ele já nos ensina nessa primeira parte, nesses primeiros versículos, que Deus ele não abençoa quem está fora do propósito. Deus ele não abençoa quem não está posicionado. Deus ele não abençoa aquele que está em desobediência. Então o filho que era para ser abençoado, que era para ser o primogênito, era Rubem. Só que a Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo, eu vou até achar aqui para os irmãos. Vai dizer aqui no capítulo, cadê aqui? No capítulo 33, se eu não estou enganado, vai dizer que Rubem, ele se deita
com uma das mulheres de seu pai, que é justamente Bila. Então Rubem, que era para ter herdado a primogenitura, Rubem, que era o sucessor direto de Jacó, ele acaba cometendo um pecado gravíssimo contra o seu pai. Ele se deita com uma das mulheres de seu pai, manchando assim a cama, o leito de seu pai, e pecando contra ele. Então Rubem, que era para ser esse primogênito, que era para ser esse herdeiro, por ter se deitado com uma das mulheres de seu pai, ele perde essa primogenitura. Por quê? Porque Rubem era um homem que era filho de Jacó, mas não estava posicionado. Era filho de Jacó, mas estava fora do propósito. Era filho de Jacó, mas estava em desobediência. Então Rubem, que era para ser o herdeiro, já não vai mais poder herdar, porque pecou contra seu pai. Depois vem Simeão e Levi, que no capítulo 36 vai dizer que esses dois irmãos, eles matam todos os homens de uma cidade sem a ordem do seu pai. E isso porque a sua irmã, que estava ali passando pela cidade de Siquém, o príncipe de Siquém viu Diná, que era essa jovem, e acabou se deitando com ela. E aí esses irmãos Simeão e Levi se levantaram, tramaram uma situação para que todos os homens de Siquém fossem circuncidados. E aí no ponto auge da dor deles, eles tramam de invadir a cidade e matar todos os homens. Só que isso em desobediência ao seu pai Jacó. Então os próximos da hierarquia, vamos dizer assim, da sequência, já não podem mais herdar a primogenitura, porque também desobedecem seu pai, porque também pecam contra as ordens do seu pai, são assassinos, matam sem ter ordem, matam sem ter o aval, matam sem ter a ordem para fazer isso. Então outros dois que já estão fora da primogenitura. O próximo, Judá, ele adultera, ele se deita com a mulher do seu próprio filho, que está no capítulo 38 da Gênesis. Então Judá, que era irmão de José, também já não pode mais herdar, porque ele peca contra o seu próprio filho e contra a sua nora, se deitando com ela. E os outros irmãos de José, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad e Aser, entram nesse vício, nesse círculo de pecado, que, como foi mostrado no versículo 5, eles cometem pecado contra as ordens de seu pai, com o rebanho, tratam o rebanho do seu pai com desleixo, de qualquer maneira, fazem as coisas como convém e não como seu pai manda, e não como seu pai quer que eles façam. Então eles têm a oportunidade de cada dia de rever os seus conceitos, de rever as suas atitudes, e eles assim não o fazem, continuam pecando. E nessa parte da história dos pecados dos irmãos de José é interessante, porque Deus, nós sabemos que é um Deus de oportunidades. E antes de José se tornar o primogênito no coração de seu pai, Deus dá oportunidade aos irmãos de José para se arrepender. Deus dá oportunidade aos irmãos de José a entrar no caminho direito, a entrar no caminho correto, a entrar no caminho de obediência. E conosco também não é diferente. Deus, a cada dia, Ele nos dá oportunidade para entrarmos no caminho da porta estreita, no caminho da salvação e da obediência. Então Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Então eu e você, irmão, nós não podemos, em hipótese nenhuma, jamais falar que nós não recebemos algo de Deus, ou que estamos passando por algo, por alguma situação, e que Deus não nos deu oportunidade, que Deus não nos avisou, que Deus não nos deu a capacidade de entender que estamos errando, de entender que nós precisávamos melhorar. Então os próprios irmãos de José, eles selaram o seu próprio futuro, de não receber a herança, de não receber a primogenitura de seu pai. Por quê? Porque tiveram oportunidade,
mas não reveram. Tiveram oportunidade, mas não se arrependeram. Tiveram oportunidade e não mudaram as práticas, não mudaram as atitudes, não mudaram a vida com que levavam. Então José, ele recebe a primogenitura de seu pai por causa disso, porque seus irmãos não honram o seu pai, os seus irmãos não obedecem ao seu pai, os seus irmãos pecam contra o seu pai e contra Deus, e consequentemente o final disso é perder a primogenitura. Então José não herda a primogenitura, não é o preferido, o amado de seu pai por acaso, porque Jacó assim pensou um dia e assim fez. Não, é porque José tinha histórico. José tinha uma vida de integridade. José, até os 17 anos, José já nos mostra que eu não preciso ser adulto para obedecer, que eu preciso ter mais idade para entender que eu preciso obedecer. Não, José aqui tem 17 anos, mas José já entende que ele precisa obedecer para conseguir ter as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Então José, ele não cai de paraquedas. José, ele não é um por acaso. José não é um que foi, era esse aí que tinha e vamos com esse mesmo. Não, José tem histórico. E Deus, ao longo da história de José, Deus vai levar em conta o histórico de José, o histórico daquilo que ele fazia desde a casa do seu pai. Então José, ele é presenteado pelo seu pai com uma túnica. Como o pastor disse aqui na última ministração na quinta-feira, e nós aprendemos, né? Eu inclusive aprendi com ele, que a história, o versículo vai dizer que Jacó fez uma túnica para José. Mas esse fez uma túnica aqui, irmãos, não foi uma túnica nova. José recebe uma túnica de seu pai Jacó, que já vinha dos seus antepassados, de Abraão e de Isaac, foi de Jacó e agora vai ser passada para José. Então quando a Bíblia fala que Jacó, ele confeccionou, ele fez uma túnica de várias cores, essa túnica já existia. Jacó só acrescentou algumas cores para diferenciar a túnica de José da túnica dos irmãos. Por quê? Essa túnica, ela tem histórico. Essa túnica foi do seu bisavô Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez promessas para Abraão. Abraão, você vai ser pai de nação, você vai ser homem bendito, você vai ser homem abençoado, rico, tudo que há na terra você vai ter. Eu vou te mostrar a terra que você vai possuir. Então Deus fez promessas a Abraão. E qual é o símbolo dessas promessas que vai passando nas gerações? É justamente essa túnica. Então essa túnica é a representação das bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão. Então Abraão passa essa túnica para Isaac e ensina Isaac, essa túnica aqui é a representação das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Estou passando para você, Isaac. Deus falou assim, Deus falou assim, e assim comigo. Isaac, seja obediente a Deus, e você vai herdar as bênçãos sobre a sua vida. E da mesma maneira, Isaac fez com Jacó. Jacó, essa daqui é a túnica que meu pai Abraão me deu. Então essa túnica representa as bênçãos do Senhor, representa aquilo que está sobre a minha vida, representa aquilo que Deus me prometeu. Então Jacó, obedeça a Deus, tenha uma vida de santidade, uma vida de renúncia, obedeça a voz de Deus, e você vai herdar aquilo que Deus também me prometeu. Então essa túnica, irmãos, é uma túnica que ela representa muita coisa. E aí o interessante é que os irmãos de José, eles não ficam irados, eles não criam ódio no coração quando José ia até seu pai e contava aquilo que eles faziam para o seu pai. O ódio, a palavra de Deus diz que o ódio, ele entra no coração dos seus irmãos a partir do momento em que Jacó dá a túnica para José. Por quê? Porque os irmãos dele sabiam, a partir de agora
José vai ser líder em nosso meio. Eu vou ter que, em algum momento, eu querendo ou não, eu vou ter que me reportar para José, porque a liderança está sobre ele, o legado de autoridade está sobre ele, a representação das bênçãos de Deus e do amor do nosso Pai está sobre a vida de José. Então os irmãos criam ódio no coração, e a Bíblia diz que eles já não conseguem mais conversar pacificamente com José. Por quê? Porque criam ódio, porque eles agora já entendem: Deus me deu a oportunidade, eu não aproveitei, eu não obedeci, eu não revi os meus conceitos. Deus fez o quê? Colocou outro no meu lugar. Porque é assim, irmãos, que Deus faz. Deus nos dá oportunidade, Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos prepara, Deus nos dá oportunidade. Mas quando nós vamos pecando contra Deus, fazendo aquilo que desagrada a Deus, desobedecendo a Deus, Deus vai nos dando oportunidade. Deus nos dá oportunidade hoje, nos dá oportunidade amanhã, vai nos dar oportunidade no outro dia. Só que vai chegar uma hora que Deus, ele se cansa. E o perigoso é isso, é quando Deus se cansa. Aí, irmãos, o complicado é quando Deus se cansa de nós. Quando Deus ele se cansa, irmãos, aí já não tem mais solução. Outro exemplo disso, Saul. Deus coloca Saul porque o povo pede como rei. Saul começa a fazer aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, até chegar um momento em que Deus, em uma conversa com Samuel, fala assim: Samuel, por que você está orando, está pedindo por Saul, sendo que eu já o rejeitei? Por que, Samuel? Então, quando Deus, irmãos, nos rejeita, quando Deus rejeita aquilo que nós fazemos e coloca outro no nosso lugar, é porque Deus já está por aqui conosco. Deus já não quer, já nos deu oportunidade e nós não aproveitamos. E isso acontece. As pessoas pensam que não, Deus me ama, Deus me entende meu coração, irmãos. Isso aí é conversa. Porque o mesmo Deus que me dá oportunidade, a gente está vendo aqui na história de José, não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. O mesmo Deus que deu oportunidade é o mesmo Deus que tirou a primogenitura. É o mesmo Deus que colocou outro no lugar, que foi José. Então essa túnica, ela representa muita coisa. Ela representa o chamado, ela representa as bênçãos. E toda coisa é para aquele que é desobediente ficar na presença de quem tem chamado e quem obedece. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele já não consegue ter empatia, ele já não consegue ter comunhão, porque a Bíblia vai dizer que os filhos que são desobedientes não conseguem ter com os que são obedientes. As trevas não conseguem se dar com a luz. Então os irmãos de José, eles já não conseguem mais ter uma vida pacífica com o seu irmão, porque justamente eles sabem que agora o seu irmão, em um momento ou outro, quando seu pai morrer, vai ser líder entre eles. Tanto é que depois que Jacó dá a túnica para José, José tem sonhos. E que sonhos são esses? São sonhos justamente de que ele vai reinar sobre seus irmãos, de que ele vai ser maior que seus irmãos. Então Deus, a partir do momento em que Jacó estabelece José como primogênito, Deus já começa a mostrar para José: José, você vai ser grande. José, você vai ser grande no meio dos seus irmãos, no meio da sua família. Então isso também serve para nós, porque quando nós temos o chamado de Deus, quando nós recebemos esse chamado, quando nós recebemos a unção de Deus sobre as nossas vidas, não é para ser só mais um, não é para ser só mais um crente, não, é para ser grande no meio da nossa família, líder no meio da nossa família. Então nós não somos chamados para coisas pequenas, porque Deus não é um Deus de coisas pequenas. Então nós temos que tomar posse, irmãos, daquilo que Deus coloca sobre nós, a unção que Deus nos dá, o chamado que Deus nos dá. Nós temos que tomar posse e estar em obediência, porque esse chamado é grande.
pode não ser grande para a sua família, pode não ser grande para a minha família, pode não ser grande para quem está lá fora, mas o que importa é o que Deus acha ao meu e ao seu respeito. O que importa é o que Deus acha sobre a minha e a sua chamada. Então entenda nessa noite, Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para coisas grandes. Nós, irmãos, somos o José. Já reparou que você, depois que aceitou a Cristo, depois que começou a andar com Cristo, você já reparou que você se tornou o José da sua família? Você já reparou que tem gente da sua família que já não suporta estar no mesmo ambiente que você? Já reparou que depois que você começou a andar com Cristo, já tem gente da sua própria família que já não suporta nem ouvir a sua voz, que tramam contra você e você nem sabe? Você já reparou isso? Você já reparou que depois que você começou a andar nos caminhos do Senhor, aquilo que você fala, as pessoas já não entendem, as pessoas já veem como uma afronta, as pessoas já veem o crente, o santo, já vem o elibato, já quer me repreender, já quer falar as coisas querendo me repreender, o santão, o santarrão. Já reparou que é assim? Mas por quê? Porque nós somos o José da nossa família. Deus nos chamou para coisas grandes. Entenda isso. Entenda, irmãos, que nem sempre as pessoas vão entender que você foi chamado para coisas grandes, porque as pessoas, isso aqui é comum a gente ver. Eu falo isso com a minha esposa direto. As pessoas estão acostumadas a ter uma vida medíocre. E quando a pessoa é acostumada a ter uma vida medíocre, ela é acostumada a viver com coisas pequenas, ela é acostumada a viver com o resto, ela é acostumada a viver com aquilo que sobra. É isso aqui que tem, vai ser isso aí. Mas é diferente quando nós aceitamos a Cristo, quando nós exercemos o nosso chamado. Deus nos chamou para coisas extraordinárias. Não foi para o resto, não foi para aquilo que sobra, não foi para aquilo que é isso aí que tem. Não, Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Isaías vai dizer que se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. E é interessante que nós somos o José da nossa família. Olha só o porquê. Coloca aí, pastor, por gentileza, João capítulo 15, versículo 19. Olha só porque que eu e você, nós somos o José da nossa família. Isso aqui são palavras de Jesus, tá? Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, o mundo vos odeia. Então a gente tem que entender que não é por acaso que o mundo nos odeia, não é por acaso que a Levante no meio da minha própria família, não é por acaso, é porque Deus me chamou entre aqueles que estão no mundo, e porque Deus me chamou, o mundo vai me odiar, o mundo vai me odiar. Isso é algo que nós temos que já ter enraizado na nossa mente, no nosso coração. Deus me chamou para coisas grandes, coisas extraordinárias. E qual é a consequência disso? É o mundo me odiar, porque o mundo odeia a Deus, porque o mundo não conhece a Deus. Então, quando eu entendo que eu sou o José da minha família e que Deus me escolheu, eu vou ser odiado pelo mundo, inclusive pela minha família. Em Mateus 10 também vai dizer isso, que os primeiros que vão me odiar não é os de fora, os que vão me odiar primeiro é os de dentro, é os da minha casa, os da minha família. Esses são os primeiros que vão se levantar. Mas se eu permanecer fiel e firme até o fim, Deus vai me dar a coroa da vida eterna. Jeremias 1,19. Ó, se eu permanecer até o fim. 1,19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Irmãos, permaneça até o fim. Pode se levantar, irmão, pode se levantar o diabo, os demônios, a sua família, no seu trabalho, o mundo. Continue fiel a Deus. Vão se levantar, vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, porque Deus, o Senhor dos exércitos,
aquele que não perde uma batalha, estará conosco. E aquele, irmão, que tem Deus do seu lado, pode se levantar aqui e falar: irmãos, você está com Deus, você é maioria. Você é maioria, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que não perde batalha, Ele é o Deus que não perde guerra. A Bíblia vai dizer que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Então José, ele está passando por essa situação, a sua própria família se levanta contra ele. Essa túnica que José recebe, olha por quê, olha a história do que representa a túnica. Representa as bênçãos de Abraão, representa o amor do pai, representa a liderança, o legado de autoridade. Olha o que a Bíblia fala e nos mostra sobre a túnica. Só existiam 3 tipos de pessoas que vestiam túnicas coloridas na Bíblia. A primeira delas, sacerdotes, aquele que Deus escolheu. Segundo, o rei na sua posse. Então todo rei na Bíblia, quando ele ia tomar posse do seu trono, ele vestia uma túnica colorida. E o terceiro, que era o filho sucessor, no caso aqui da história, José. A túnica representava também exaltação, favoritismo, realeza, nobreza e reconhecimento. Então olha o peso da túnica que José recebe, olha o peso do ministério que José recebe, olha o peso da chamada de José agora. José agora, ele está sendo exaltado através dessa túnica, favorecido, sendo tratado como realeza, nobreza e reconhecimento. Então José tem tudo isso sobre a sua vida por causa da túnica, por causa da escolha do seu pai. José, ele vai receber 4 túnicas na Bíblia. Ele vai receber duas com 17 anos, que é a túnica, a primeira do seu pai Jacó, e o interessante é a segunda também é com 17 anos. Por quê? Como a gente leu ali, José recebe a túnica, ele sonha, os seus irmãos já não conseguem ter uma vida pacífica com ele. Só que José, ele recebe a túnica e a sua vida continua. José, assim como seus irmãos, apacentava o rebanho de seu pai. E aí, certa feita, José está na casa com seu pai Jacó e os seus irmãos foram apacentar as ovelhas. E aí Jacó fala: onde estão seus irmãos? Apacentando as ovelhas. Então você vai ter com seus irmãos, tá? José. Jacó vai e envia José, e pelo caminho, quando seus irmãos avistam José de longe com a túnica colorida, seus irmãos falam o quê? Já vem ele, o sonhador. Vamos tramar contra a vida dele, vamos matar ele hoje. Hoje é o dia. Ele é sonhador, né? Ele está acima da gente, né? Então vamos ver então se ele está. E aí eles tramam contra a vida de José para matar José. Olha que interessante. Então essa primeira túnica, ele recebe autoridade sobre os seus irmãos. Seus irmãos vêm de longe, tramam contra ele, jogam ele na cisterna, depois vendem ele aos ismaelitas. Aí a segunda túnica José vai receber também com 17 anos. José é vendido ao Egito, Potifar compra José e dá uma outra túnica para ele, porque a primeira seus irmãos rasgaram, molharam no sangue para falar para o seu pai que ele tinha sido morto por uma besta fera, um bicho. E é interessante que Jacó recebe essa segunda túnica na casa de Potifar. Então a primeira liderança, a primeira realeza. Agora José vai receber a sua segunda túnica, a túnica na casa de Potifar, a túnica do começo, a túnica da provação e a túnica da resiliência. O que quer dizer isso, irmãos? Toda vez quando Deus nos chama para algo, Deus coloca sobre nós algo, uma unção, um propósito, sempre vai ter a partir daquele momento um começo. E o começo vai ser do quê? De provação, irmãos. O começo vai ser do quê? De resiliência. Então José, ele recebe
no mesmo ano a túnica, dizendo que ele vai ser o maior na sua casa entre seus irmãos. Só que nesse mesmo ano Jacó recebe uma outra túnica. Já é Deus ensinando: Jacó, você vai ser grande. José, você vai ser grande. Só que você vai ter que começar como? Servindo, sendo provado, tendo resiliência. Então Deus, quando nos chama, Ele nos chama para algo grande, mas Ele vai começar nos provando primeiro, vendo se nós temos resiliência, vendo se nós temos coragem, vendo se nós temos intimidade com Ele, vendo se nós temos fidelidade com o Senhor. E assim não foi diferente com José. José recebe a segunda túnica na casa de Potifar, a túnica do começo, a túnica da aprovação. Depois ele vai receber uma com 30, que é a da exaltação e da autoridade, e vai receber a quarta, que é com 110 anos, na sua morte, que é a túnica da honra e do reconhecimento. Então José, ele ao longo da sua vida, ele vai plantar, e é o que eu quero falar aqui hoje, ele planta algumas sementes. Ele planta algumas sementes na sua vida e ele vai colhendo também ao longo da sua vida. Então a primeira semente que José ele planta, porque nós estamos no setembro da grande colheita. Então para eu colher grandes coisas, primeiro eu tenho que plantar grandes coisas. José, eu dei toda essa introdução para os irmãos entenderem do contexto da vida de José, porque José, a partir daquele momento da casa de Potifar, ele vai plantar algumas sementes, ele vai colher. Então para José colher o que ele colheu, exaltação, honra, autoridade, ser o governador do Egito, José teve que plantar primeiro. A primeira semente que José plantou foi a semente da obediência. José obedeceu seu pai. José, quando chegou na casa de Potifar, também obedeceu a Potifar, que era o seu dono naquele momento. Então a primeira semente que nós devemos, irmãos, plantar para colher grandes coisas é a semente da obediência a Deus. Sem obediência a Deus, irmãos, nós não vamos ter nada. Sem obediência a Deus, nós não vamos ter o favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala que aquele que ama a Deus é aquele que obedece a sua palavra. É isso que a Bíblia vai falar sobre o amor a Deus. Amor a Deus não é igual se prega hoje aí, quer ir para o culto, quer levantar a mão, quer chorar, quer adorar. Não, quer amar a Deus? Obedece a palavra de Deus. Aí você vai estar amando a Deus de verdade. Então José, a primeira semente dele, a semente da obediência. E aí José, ele é vendido, como eu disse para os irmãos, para a casa de Potifar. Coloca aí, pastor, por gentileza, capítulo 37, versículo 17. E disse o varão, disse o varão, foram-se daqui, porque ouviram dizer, foram a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Foi o que eu expliquei. Continua, pastor. E disseram uns aos outros, eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-nos numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Foi o que eu expliquei. José então foi vendido pelos seus irmãos, e aí ele chega na casa de Potifar. E é interessante que, se eu falar da casa de Potifar, porque José passou lá, nós precisamos tomar cuidado, porque na nossa vida, irmãos, não só dentro da nossa família, nós temos alguns irmãos de José que estão no nosso meio, estão ao nosso redor. Todos nós temos, seja dentro de casa, seja no meio da parentela, seja no serviço, seja naqueles que se dizem nossos amigos, nossos vizinhos. Sempre vai existir os irmãos de José nas nossas vidas. Por quê? Os irmãos de José eram invejosos. Vai pensando aí, vê se não tem isso no seu contexto de vida. Invejosos, odiosos, queriam matar José e os seus sonhos. São pessoas que querem nos vender, nos jogar no fundo da cisterna, no fundo do poço, e depois vêm com falso consolo para nós.
São pessoas que mentem ao nosso respeito, que pregam desesperança sobre o nosso chamado, sobre os nossos sonhos e sobre nós. São pessoas que não suportam estar na presença de quem tem chamado de Deus. Essas são as características dos irmãos de José. Então nós temos que tomar cuidado, porque todos nós também temos pessoas assim ao nosso derredor, ao nosso redor também. Pessoas que nos odeiam, que querem nos matar, que querem acabar com os nossos sonhos, que pregam desesperança contra nós. Ele não vai dar em nada, ela não vai dar em nada, isso aí é passageiro, é fogo de palha. Pessoas que querem nos ver no fundo do poço e depois vêm com um falso consolo, dizendo que são nossos amigos, mas é os primeiros que querem nos ver no fundo do poço. Então todos nós temos essas pessoas ao nosso redor. Então nós temos que tomar cuidado, porque o triunfo deles é a nossa derrota, a alegria deles é o nosso fracasso. Eles são exaltados quando nós caímos. Então todos nós temos esse tipo de pessoa ao nosso redor. Nós temos que tomar cuidado, pedir a Deus direção. Senhor, me direcione, é para eu andar com essa pessoa. Senhor, é para eu ter amizade com essa pessoa. Essa pessoa é do seu agrado, meu Pai. Eu tenho que me afastar de quem, Senhor? Me mostra quem quer o meu mal, Senhor. Tira do meu caminho, tira da minha vida. Não permita que entre dentro da minha casa, Senhor. É isso que nós temos que fazer. Mas muitas das vezes nós não fazemos. Muitas das vezes nós queremos agir e viver por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos, e não é aquilo que Deus tem para nós, e aí acaba entrando esse tipo de pessoa nas nossas vidas. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoa, porque elas são perigosas. Depois José, como eu disse, foi vendido na casa de Potifar. O interessante é que os irmãos de José, quando veem que não vão poder matar José, porque Rubem, que era o irmão primogênito, não vai deixar, jogam José na cisterna, e aí esperam os ismaelitas vêm, eles rasgam as roupas de José, vendem José para os ismaelitas, e eles molham a túnica de José no sangue, matam o bode, matam e molham as roupas de José no sangue. E ali, irmãos, eles estão sem saber, eles estão decretando, eles estão firmando ali um pacto pela vida de José. Por quê? Porque aquilo que é meu me representa. Então a túnica representava José, e nós sabemos que na Bíblia o sangue representa vida. Então ali eles mal sabem, mas estão fazendo um pacto pela vida de José, molhando a túnica de José no sangue. Eles estão firmando um pacto: José não pode morrer. Olha só o que Deus faz. Deus pega uma situação de José, uma situação catastrófica, uma situação ruim, e Deus transforma em bênção na vida de José. Então José, a partir daquele momento, José não pode mais morrer. Os próprios irmãos de José selam essa aliança, selam esse pacto pela vida de José. Olha que interessante o que Deus faz. E é assim também com a nossa vida. Deus, ele pega situações adversas e transforma em bênçãos para as nossas vidas. Nós pensamos que está tudo acabado, mas é desse tudo acabado que vem o recomeço de Deus para as nossas vidas, que vem as bênçãos de Deus. É da onde nós menos esperamos que vai sair algo, é que Deus vem e age ao nosso favor. Então foi assim com José. O sangue, aquele sangue e a túnica molhada representava ali um pacto, onde José não pode mais morrer. E é interessante que depois de ter esse pacto pela vida de José, essa aliança pelos seus próprios irmãos, onde José não pode mais morrer, José agora está no Egito, José agora está na casa de Potifar. E aí José, ele vai plantar a segunda semente. A primeira semente qual é, irmãos? Obediência, certo? A segunda, fidelidade. É a segunda semente de José. Coloca aí, pastor, por gentileza, capítulo 39, versículo 1. Olha só. E José foi levado para o Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado.
E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, porque por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Até aí. Então a segunda semente de José, a semente da fidelidade, porque José agora está na casa de Potifar. José agora é escravo. Então José sai de um posto de filho, sai de um posto de liderança, sai de um posto de autoridade. Agora ele está no seu começo, na provação. Agora ele é escravo. Só que mesmo sendo escravo, mesmo estando na provação, José não deixa de ser fiel. E nesse caso aqui, fiel a quem? Fiel a Potifar e fiel a Deus. Porque tudo aquilo que Potifar colocava nas mãos de José, Deus vinha e prosperava, Deus vinha e abençoava, Deus vinha e fazia crescer, Deus vinha e fazia prosperar. Então quando nós, irmãos, plantamos a semente da fidelidade a Deus, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos tem que prosperar. Tudo aquilo que Deus coloca nas minhas e nas suas mãos tem que crescer. Tudo aquilo que Deus deposita sobre nós vai ter que andar, mesmo o inimigo não querendo, mesmo o inimigo trabalhando contra, mesmo o inimigo levantando situações, vai ter que dar certo, porque Deus é quem vai agir ao nosso favor, irmãos. É Deus que vai agir. Então a segunda semente, a semente da fidelidade. José é fiel àquilo que é colocado nas suas mãos, e o interessante, José faz com excelência. Então, irmãos, quer ser próspero? Seja fiel e faça com excelência. Quer ser abençoado por Deus? Seja fiel e faça com excelência. Quer ver as coisas crescer na sua vida? Seja fiel e faça com excelência. Colossenses, pastor, 3:23. Olha por que crescia as coisas na mão de José. 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É por isso que tudo aquilo que colocava na mão de José prosperava, crescia, avançava, ia para frente. Por quê? Porque José não importava se estava na casa do pai, se estava na casa de Potifar, não importava. José fazia como se fosse para Deus e não para os homens. Então tudo aquilo que José fazia prosperava, tudo aquilo que José fazia era bênção, tudo aquilo que José fazia tinha que avançar. Então, primeira semente, obediência. A segunda, fidelidade. Terceira semente, a semente da integridade. José era homem íntegro, foi íntegro na sua casa e foi íntegro na casa de Potifar. José se manteve firme diante dos pratos do inimigo. Que pratos foram esses? José, no decorrer do texto, vai dizer que José, ele estava posto sobre a casa de Potifar, e tudo que tinha lá era José quem comandava. Era José quem comandava. E aí olha que interessante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita comigo. Porém ele se recusou. E disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ninguém me há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti.
porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então José, nesse momento, ele planta mais uma semente de fidelidade. A primeira foi com o seu pai, a segunda com Potifar. José ele planta essa semente da integridade, melhor dizendo, porque José, ele tinha oportunidade. Potifar não estava em casa, José mandava em tudo, ele só não tinha acesso à mulher de Potifar, porque era justamente a mulher de seu senhor. Só que Potifar não está em casa, e a mulher é quem quer se deitar com José. Então José, ele tem uma oportunidade, vamos dizer assim, nos olhos de quem é pecaminoso, de quem é mau de coração. José tinha ali uma chance de ouro. Eu que quero, ela que quer, então vai ficar tudo certo. Ela não fala nada, eu não falo nada, e fica tudo por isso mesmo. Só que aí José fala: como eu poderia fazer este mal contra o meu Senhor e pecar contra Deus? Então olha a integridade de José. O que José está dizendo ali para aquela mulher? Não tem ninguém em casa, né? Mas tem um olho que tudo vê, daquele que sabe todas as coisas. Ele está aqui, ele está me vendo, ele está te vendo. Você diz que quer se deitar comigo, mas eu não posso, porque eu sou íntegro, eu sou reto diante do meu Senhor. Deus está aqui, Deus está vendo. Eu imagino José, porque a Bíblia vai dizer que aquela ali não foi a primeira vez. Ali José recusou a primeira investida, só que teve outras, e a mulher continuou: José, você é tão lindo. Sou lindo, mas não sou dos seus olhos. Continuou: José, você, José, é tão formoso, mas não sou para você. Eu imagino José conversando com ela: José, mas não tem ninguém em casa. Não, mas o anjo do Senhor está aqui, está andando comigo, está vendo tudo. Eu imagino José, ela falando: José, mas você, José, é tão jovem. Sou tão jovem, mas não sou para o seu bico. Não, você não. Eu imagino José, o diálogo de José com aquela mulher. José andando pela casa, tendo que se desvencilhar, tendo que sair, tendo que se apartar do mal. Mas a mulher insistindo, a mulher querendo, a mulher indo atrás. E José sendo íntegro diante de Deus. Então José planta a semente da integridade. Porque a Bíblia diz: temei ao Senhor, sujeitai-vos perante a poderosa mão do Senhor, fugir da aparência do mal. É assim que fala. Então José, todos os dias, ele era íntegro com o Senhor, ele fugia da aparência do mal, e Deus assim o honrava, Deus o ajudava, dava força. Porque José, irmãos, aqui tem 17 anos. José está na flor da idade, com os hormônios à flor da pele. Era José. Só que José, independente disso, José, ele tem o fruto do Espírito. José, ele tem domínio próprio. José, ele tem temperança. José, ele tem amor a Deus. José, ele sabe o Deus que ele serve. Então José não se deixa levar pelas circunstâncias. Antes ele honra a Deus. Antes ele é um homem íntegro e se mantém íntegro. Então, com a mulher de Potifar, José se mantém íntegro. José se mantém íntegro com as concubinas de Potifar. José se mantém íntegro com os servos da casa de Potifar. José é um homem humilde. José se mantém humilde, mesmo tendo todo o poder e autoridade sobre os empregados e sobre os servos da casa. Provérbios, pastor, capítulo 22, versículo 4. Olha o que traz a humildade. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, são honra e são vida. Então José, ele além de ser íntegro, ele é humilde na casa de Potifar. Então o que ele vai atrair para a sua vida? Riquezas, honra e vida, que é o que vai acontecer com ele. A quarta semente de José, a semente da resiliência. Os irmãos sabem qual é a definição de resiliência? Já ouviram falar? Resiliência: capacidade de sermos flexíveis em momentos de adversidade, superar problemas com tranquilidade, sabedoria
e leveza. E era justamente a semente que todos os dias José plantava na sua vida, a semente da resiliência. Por que da resiliência? José, nós sabemos que está na casa de Potifar, é acusado pela mulher de Potifar de estupro. José, sem ter tocado nela, vai para a prisão. Chegando na prisão, José é colocado sobre todos os prisioneiros pelo carcereiro. José, tudo que é colocado na mão dele, como nós já vimos, prospera, Deus faz crescer, Deus enriquece, Deus abençoa. José está na prisão, José é colocado sobre todos os presos, o carcereiro deixa tudo na mão dele e fica despreocupado. E aí entram na prisão duas pessoas, o padeiro e o copeiro de Faraó. E eles têm dois sonhos, e José interpreta os dois sonhos. Eu estou correndo aqui, irmãos, quase no tempo, tá? E José interpreta os dois sonhos. Nesses dois sonhos acontece justamente o que José fala: o copeiro vai ser reintegrado ao seu posto e o padeiro vai morrer. Acontece justamente o que José fala. E José fala: olha, copeiro, você vai ser reintegrado lá, né, para o seu posto, com o Faraó, mas lembra de mim, clama a ele lá pela minha situação. Eu não fiz nada com a mulher de Potifar, eu estou aqui injustamente, eu fui acusado sem ter feito nada, lembra de mim, eu te ajudei, eu interpretei, você está vendo, Deus me usou, mas lembra de mim. Só que ele não é lembrado. Então José, ele semeia aqui a semente da resiliência. Por que a semente da resiliência? José vai ficar preso dos 17 até os 30 anos. José vai ficar 13 anos preso. Você imagina você ficar 13 anos preso sem ter feito nada, 13 anos preso injustiçado, 13 anos preso passando por algo que você não fez, por uma pessoa que você não é. Esse foi José, esquecido pelo copeiro, abandonado por Potifar, acusado pela mulher e depois ignorado pelo carcereiro, porque o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. José prosperou. O carcereiro poderia ir até Faraó: tem um rapaz hebreu de boa fama, íntegro, reto, tudo que eu coloco nas mãos dele prospera. Estava na casa de Potifar, tudo que estava nas mãos dele prosperava. Tira o menino de lá. O menino não fez nada, o menino não fez absolutamente nada contra a mulher de Potifar, é inocente, ele poderia fazer isso, ele tinha acesso até Faraó, só que ele assim não fez. Então José, esquecido pelo copeiro, abandonado por Potifar, acusado pela mulher e ignorado pelo carcereiro. Só que em meio a esses 13 anos, José planta a semente da resiliência. Então nós também precisamos, em meio aos processos que nós passamos, entre o chamado de Deus e as bênçãos de Deus, existe um processo, existe um tempo. Antes do povo entrar em Canaã, o povo teve que passar pelo deserto. Antes de Davi assumir o trono, Davi teve que apacentar as ovelhas, teve que derrubar o gigante, teve que entrar em muitas guerras pelo nome de Saul, antes de herdar o trono, que já era seu, a unção já estava sobre ele. Então nós também, irmãos, nós temos um processo a percorrer, até que as bênçãos cheguem nas nossas vidas, e para que a gente não venha desfalecer, não venha desanimar, não venha abandonar nossa cruz, não venha desistir do caminho, não venha desistir do propósito, nós precisamos plantar a semente da resiliência nas nossas vidas. Para finalizar, José, ele planta a semente, a quinta semente, a semente da paciência. Por que da paciência? José, ele vai ficar longe da sua família durante 20 anos e vai ficar preso 13. Desses 23 ele passa preso e depois passa mais 7, ainda assim longe da sua família.
E José ele planta a semente da paciência, porque José está no Egito, só que José não é do Egito. José está no Egito, só que a mente de José não é do Egito. José vive no Egito, só que o seu coração não está no Egito. E você já parou para pensar, para analisar, que nós não somos daquilo? Nós estamos como José. Como eu disse, nós somos o José da nossa família. Nós estamos no Egito, mas nós não somos do Egito. Nós estamos nessa terra, irmãos, mas nós não somos dessa terra. Nós temos um lugar, irmãos, melhor. Nós temos um lugar, irmãos, onde não tem choro, não tem pranto. Um lugar, irmãos, onde não haverá tristeza. Um lugar onde nós andaremos com o nosso mestre. Andaremos por rua de ouros e de cristais. Um lugar, irmãos, onde nós andaremos com Cristo. E Ele será a luz que nos ilumina. É esse lugar que nós somos. É o céu, irmão. É para lá que nós vamos. É para lá que nós lutamos para ir. É para lá que nós temos que ter resiliência e plantar a semente da paciência. Porque a paciência não é só para as coisas materiais, mas é para as coisas espirituais também. Nós oramos a Deus muitas das vezes pedindo a Deus algo pela nossa vida, pela nossa família, é uma cura, é uma intervenção, é uma salvação, mas nós precisamos ter paciência, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. O trabalhar do Senhor não é da maneira que eu acho que tem que ser. Até porque Deus não está interessado na minha opinião ou na sua opinião. Deus ele trabalha da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer e para a glória do nome dEle. Se não for para a glória do nome dEle, Deus nem faz na minha e na sua vida. Porque a verdade é essa. Você já parou para pensar, para refletir que muita coisa não acontece na nossa vida? Por que que é? Porque Deus já sabe, Deus já está lá na frente, Deus já é temporal, Deus já vê. Se eu fizer, Ele desvia. Se eu fizer, ela sai da minha presença. Se eu fizer, Ele vai achar que a glória é para Ele, então eu não vou nem fazer. Não é para minha glória, não vou fazer. É melhor Ele aqui pedindo, mais firme, do que eu dar e Ele se desviar. Porque Deus está preocupado primeiro com a minha e com a sua alma, com a minha e com a sua salvação. Depois é as coisas deste mundo. Porque o próprio Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Então o primeiro é o reino, o primeiro é a salvação, o primeiro é a justiça de Deus, depois Ele acrescenta as demais coisas. Então José ele fica 20 anos longe da sua família. Então José ele planta a semente da paciência. José é paciente, José ele espera, ele sabe: Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Eu estou aqui, mas um dia eu voltarei para minha família, um dia eu voltarei para o meu lugar, um dia eu voltarei para onde eu nunca deveria ter saído. Um dia eu vou rever o meu pai. Eu tenho fé, eu creio, eu vou esperar com paciência que um dia o Senhor agirá ao meu favor. José planta a semente da paciência. Depois José planta a semente da honra a Deus. E essa semente aqui é interessante, porque tem muita gente que ele planta a semente da obediência, ele planta a semente da fidelidade, ele planta a semente da integridade, ele planta a semente da resiliência, ele até planta a semente da paciência. Só que quando chega a hora de plantar a honra a Deus, aí entra a dificuldade. Por quê? Entra a dificuldade, porque depois desse processo, irmãos, dessas 5 sementes, vem a bênção de Deus. É automático. Eu fui obediente, eu fui fiel, eu fui íntegro, eu fui resiliente, eu fui paciente. Então as bênçãos de Deus começam a acontecer na nossa vida. É natural, é o caminho natural das coisas. Só que aí chega a hora de eu honrar a Deus. A semente da honra, capítulo 41, pastor, versículo 16. José, ele atribui tudo aquilo que aconteceu na sua vida, as interpretações dos sonhos, não a mérito dele, mas a Deus. Então José, ele honra, versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: não lhe
fama de José já tinha corrido. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, então a fama já correu. O faraó já sabe, só que José, faraó, quem vai te dar a interpretação de paz é Deus, não sou eu. Eu não sou nada, quem faz é Deus. Eu não sou ninguém, quem é Deus. Eu não opero nada, quem opera é Deus. É isso que José está falando para ele. Versículo 25, pastor. Então disse José a Faraó, de novo, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Versículo 28. Tudo isso ele atribui a Deus. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E último versículo, versículo 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então José aqui está atribuindo tudo o que está acontecendo a Deus. José está aqui atribuindo honra a Deus. Faraó, eu não sou ninguém. Quem me dá o dom de interpretar é Deus. Quem opera é Deus. Quem faz é Deus. José começa aqui a honrar a Deus. E é interessante que esse é o último estágio na vida de José antes dele ser exaltado sobre todo o Egito. Então Deus, eu creio, na minha conjectura, não está na Bíblia, mas na minha conjectura Deus dá essa última prova, essa última lição para José. Vamos ver se José vai me honrar. Se José me honrar, eu vou colocar ele no lugar onde nunca ninguém esteve. E José assim o fez, honrou a Deus. Faraó, não sou eu, quem faz é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Ele atribui tudo o que está acontecendo a Deus. Então José, ele semeia a semente da honra a Deus. Então eu e você, irmãos, assim que nós recebermos as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, que eu já falei aqui, são coisas grandes, coisas extraordinárias. Quando acontecer, irmão, se lembre, eu preciso semear a semente da honra a Deus. Eu preciso atribuir tudo que está acontecendo a Deus, agradecer a Deus, lembrar de onde eu saí, aonde Deus me colocou. Eu preciso exercitar isso todos os dias. Se eu cheguei até aqui, não foi pelo meu mérito, não foi pela minha capacidade, mas foi porque a mão de Deus me guiou, foi porque Deus me orientou, foi porque Deus me capacitou, foi porque Deus me abençoou. José, ele semeia a semente da honra. E aí José vai se tornar governador do Egito. O faraó vai dizer que tudo está nas mãos de José, menos o trono. Então José manda em tudo e em todos. José agora está num posto onde nunca se criou. E é assim que Deus faz. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus abre porta onde não tem, irmãos. Deus, irmãos, Ele cria situação onde não tem. Deus, Ele faz surgir do nada. Deus, Ele faz brotar, irmãos, do nada, coisas para nos honrar, para nos abençoar. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Quando eu sou fiel a Deus, Deus, Ele abre porta onde não tem. Deus, Ele coloca a chave onde não se abre. Deus, Ele tem a chave, Ele abre. Deus, Ele cria circunstâncias da onde não tem, para me abençoar e te abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. Então, José, José colocado num posto onde nunca se criou, nunca se teve e nunca vai existir depois. Só foi para José. Governador do Egito só foi José. Até hoje não existe governador sobre o Egito. Então José, ele toma posse desse cargo, dessa função. Tudo está nas mãos de José. E aí José vai semear uma outra semente importante, a semente da misericórdia e do perdão.
José agora tem tudo nas suas mãos, querido. Todo o poder sobre o Egito. José manda e desmanda. José manda matar, manda viver. José manda prender, manda soltar. É José. E aí José pensa pelo raciocínio humano. José tomou posse, é governador do Egito. Porque a primeira coisa, irmão, eu e você pensaria assim, eu não tenho dúvida disso. A primeira coisa que a gente ia pensar: eu sou governador do Egito, né? Potifar, você vai ter comigo. Mulher de Potifar, você é a próxima. Ah, copeiro, você se esqueceu de mim, né? Fingiu demência, né? Tá bom, você também. Não esquenta não que eu vou te pegar. Ah, carcereiro, você não foi falar com o faraó, né? Tá bom, ficou com medo, né? Tá tudo na minha mão. Agora eu faço o que eu quero com vocês. Se eu quiser mandar matar, vai morrer, o faraó não vai nem questionar. Quem manda tudo sou eu. Se eu mandar prender, também. Não tem problema nenhum. Está tudo nas minhas mãos. Eu tenho controle sobre tudo. Só que José, lembra no começo, José é um homem íntegro e reto. José, ele semeia a semente da misericórdia e do perdão. Capítulo 41, pastor, versículo 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então o Faraó dá ordem: José é maior que tudo e que todos, só está abaixo de mim. Só que José semeia a semente da misericórdia e do perdão. Por quê? José se lembra de Potifar. Ele foi injustiçado por Potifar, só que ele semeia o perdão. José lembra da mulher, que ele foi caluniado pela mulher, só que José semeia o perdão. José lembra do copeiro que se esqueceu dele. José semeia a misericórdia. José lembra do carcereiro que ignorou ele. José semeia a misericórdia. E José agora vai lembrar dos seus irmãos, porque agora o Egito está com fome, toda a terra está com fome. Quem desce para o Egito? Os irmãos de José. José bate o olho: aqueles ali eu conheço, não me esqueço. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? José vê: eu conheço, eu sei quem são. Só que José semeia a semente da misericórdia e do perdão. Os irmãos que outrora o traíram, o odiaram, o invejaram e desejaram matar a José, José agora perdoa os seus irmãos, se revela para os seus irmãos, os perdoa, os acolhe, dá comida, dá sustento, manda chamar seu pai e honra a sua família. É uma outra semente, não vai dar mais tempo aqui, é uma outra semente, a semente da honra para a sua família. Ele honra a sua família no Egito, eles vão morar no melhor lugar do Egito, vão ter segurança, vão ter amparo, vão ter proteção, vão ter garantia, tudo pelas mãos de José. José vai apresentar eles a Faraó, vai apresentar seu pai a Faraó, honrando toda a sua família. E por último, José, ele semeia a semente da fé, que já veio na verdade ao longo de todo o caminho. Mas José, no final da sua vida, diz aos seus irmãos: certamente Deus os visitará e vos tirará dessa terra, e quando isso acontecer, levai os meus ossos daqui. Então José esteve naquela terra e nunca ficou preso àquela terra. A sua mente, o seu espírito, o seu ânimo nunca foi para aquela terra. Então José, no final da sua vida, ele semeia a semente da fé, até na vida dos seus irmãos. Olha, não se preocupe, Deus vai visitar vocês, vai visitar o nosso povo, vai nos tirar daqui, e vocês levem os meus ossos, levem tudo aquilo que é meu, porque nada que é meu eu quero que fique aqui no Egito, nada, porque José sabia que ele não era dali. Então, para finalizar, irmãos, toda essa semente, toda essa história de José, ela serve para nós, para a nossa vida,
Nós recebemos de Deus chamado, recebemos de Deus unção para fazer a diferença, porque é coisa grande. Nós precisamos estar posicionados, porque Deus não abençoa ninguém que não está posicionado. Deus não honra ninguém que não está posicionado. É por isso que a gente vê pessoas batendo cabeça, vai aqui, vai ali, vai lá, e nunca muda de vida. Ah, Deus não me ama. Não, é você que nos posiciona. Nós precisamos estar posicionados para que Deus venha nos abençoar. Teremos sim na nossa vida, temos que ter maturidade para entender pessoas iguais aos irmãos de José, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que a alegria deles é a nossa ruína. Então precisamos tomar cuidado e precisamos semear as sementes de José. Obediência, precisamos semear fidelidade, integridade, resiliência, precisamos semear paciência, honra a Deus, misericórdia e perdão, honra a nossa família e fé. Precisamos semear todos os dias essas sementes para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Amém? Fique de pé. Você que entendeu essa palavra, nós vamos fazer uma oração. E você vai orar a Deus, querido. Cada um de nós sabe a semente que nós temos plantado e sabe também aquelas que nós não temos plantado. Cada um de nós sabemos e Deus sabe. Então você vai orar comigo, pedindo a Deus: Senhor, me dá capacidade, Pai, para entender onde eu estou errando, onde eu não estou, meu Pai, te agradando, qual semente eu não estou plantando, porque eu quero, Senhor, colher o sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu quero viver, meu Pai, a partir desse mês de setembro, o setembro da grande colheita, meu Pai. Senhor, eu quero viver na minha vida, Senhor, o extraordinário do Senhor, porque o Senhor é um Deus de coisas grandes, porque é o Senhor que deu, o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que nada pode te impedir, nada pode te parar, nada pode agir contra o Senhor. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Operando o Senhor, ninguém pode frustrar. Papai, Senhor, eu sei, meu Pai, a área que eu tenho plantado, eu sei também a área, Senhor, que eu tenho sido negligente, Pai. Me ensina, Senhor, a plantar essas sementes. Me ensina, meu Pai, a estar com a vida prostrada na Tua presença. Me ensina, Senhor, a estar com a vida, Papai querido, posicionada, para que eu possa viver, meu Pai, o sobrenatural do Senhor. Meu Deus, eu apresento diante de Ti, meu Pai, as nossas vidas, apresento diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos. Meu Pai, o Senhor sabe as sementes que nós temos plantado. O Senhor sabe também a que nós não temos feito, que nós não temos plantado. O Senhor sabe onde nós precisamos melhorar. O Senhor sabe onde nós precisamos agir, Senhor. O Senhor sabe, Papai, aonde nós precisamos evoluir, meu Pai, nas nossas vidas. Porque o Senhor é um Deus que tem coisas grandes. Porque o Senhor é um Deus que tem o sobrenatural para nós. Porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que quer nos abençoar poderosamente. Quer nos abençoar sobrenaturalmente, meu Pai. Senhor, que nesta noite, que esta palavra possa, meu Pai, trazer efeito aos nossos corações, possa, meu Pai, trazer efeito à nossa vida espiritual. Senhor, que nós possamos sair daqui direcionados, que nós possamos sair daqui, Senhor, posicionados, que nós possamos sair daqui, meu Pai, com posse de entendimento daquilo que o Senhor falou. Meu Pai, que nós possamos sair daqui com posse de entendimento da Tua palavra. Meu Pai, essa palavra que vivifica, essa palavra que fortalece, essa palavra que direciona, essa palavra, Senhor, que traz, ó Pai, alívio, que traz, ó Pai querido, resultado nas nossas vidas, Senhor. Que nesta noite, ó Pai, a cada um de nós, meu Deus, possamos sair daqui com posse desta palavra, crendo, meu Pai, no impossível, crendo, Senhor, que se nós semearmos, Papai, nós colheremos, crendo, ó Pai, que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará a sua, meu Pai, crendo que se nós dermos o primeiro passo, o Senhor nos direcionará para os próximos, crendo, ó Pai, que se nós somos fiéis a Ti, nada irá nos resistir, ó Pai, nada irá nos parar, nada irá nos deter, Senhor, crendo, ó Pai querido, que se nós, ó Pai, estivermos com as nossas vidas, meu Deus, posicionadas, nós viveremos o sobrenatural
sobrenatural, nós viveremos o espetacular, nós viveremos coisas grandes, porque é isso que o Senhor tem preparado, Senhor, para as nossas vidas, porque é isso que o Senhor, meu Deus, preparou, Papai, para a nossa história, para o nosso chamado. É isso que o Senhor preparou, Senhor, para as nossas vidas, meu Pai. Que esta palavra, Senhor, possa nos posicionar, nos direcionar, possa nos trazer, Senhor, Pai amado e santo, nesta noite, o caminho que nós precisamos seguir, meu Deus, para que nós possamos ser como José, ser homens, ó Pai querido, abençoados, que passaremos pelas provações, pelos obstáculos, pelas circunstâncias, mas nós seremos exaltados, mas nós seremos abençoados, e teremos para abençoar nossa família, teremos para honrar a Deus, teremos para abençoar, Senhor, o nosso próximo, teremos para compartilhar com os nossos irmãos, teremos, Senhor, para, Papai querido, que as pessoas vejam, não para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas para a exaltação do Teu nome, que elas vejam que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo, que o Senhor faz, que o Senhor opera e não pode ser impedido. Espírito Santo de Deus, eu entrego, Pai, nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e Te louvo, meu Pai, e Te agradeço no nome de Jesus. E as palmas bem fortes louvam a Deus.